Vamos lá, pessoal, vou dar continuidade aqui ao nosso treinamentos para a gente dominar o Scrum, certo? Lembrando que a gente vai fazer implantação no cenário real para cada modelo e metodologia, conforme a gente viu lá no vídeo anterior das nossas metodologias. Foram 8 metodologias, se não me engano, 7, né? XP, Pistol, né? FDD, entre outros, e claro, o Scrum. A gente vai implementar num caso real, né, que a gente já fez anteriormente, na prática do dia a dia. E aí você pode gerenciar de formas. O importante é você seguir a cerimônia Scrum. Esses estão meus dados aqui, certo? Se quiser contribuir para o projeto ou algum projeto aí, temos dados pessoais. Então a gente está com um estudo de caso de implementação Scrum, empresa de saneamento básico, certo? Então a gente precisou entender os módulos nos vídeos anteriores da empresa e aí entender um pouco o contexto para começar a aplicar o Scrum no dia a dia. Agora vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos aprofundar na Sprint Planning, certo? Nós sabemos da nossa jornada de trabalho e vamos entrar aqui na Sprint Planning e aprofundar um pouco na empresa de saneamento básico e gerenciar um módulo. Eu gostaria que você se sentisse à vontade, quem está assistindo esse vídeo, mas importante é como a gente estivesse ali. Eu, da minha forma, faria nesse planejamento. Outras pessoas fariam de outra forma. Outras pessoas fariam N formas. Então é o seguinte, você tem a sua metodologia. O importante é você seguir ali as cerimônias, seguir o cronograma, seguir a conversa, porque cada um tem uma forma de trabalhar, certo? Então tem N ferramentas no mercado, em Azure DevOps. Eu vou utilizar o Gira aqui, que o Gira vem constante utilizado em grandes empresas, mas também o Azure DevOps também vem. Então tem um Trello, tem N ferramentas para você trabalhar. Ferramentas não é a chave do Scrum. Lembrando, as ferramentas não é a chave do Scrum, porque o Scrum é uma metodologia, existem metodologias. Então, o Scrum é só uma metodologia. Você vai aplicar o Scrum e você vai utilizar as ferramentas. Aí eu preciso reunir. Utilizo o Teams, utilizo o Meet, utilizo o Slack. Então, você tem que ver a metodologia, saber e pegar ali a forma que você vai trabalhar. Então, qual é o roteiro, né? Para a gente vai iniciar nossa Sprint Plan. Lá na Saneabem, vamos lá, eu vou dialogar aqui. A empresa me solicitou que a gente fizesse uma Sprint Plan lá com a equipe dela. Então, eu como Scrum Master, o Tech Leader, vou atuar, vamos lá. Preciso reunir com esse pessoal, né? E ter uma alocação lá de consultoria para que a gente possa fazer essa análise lá de uma sprint é, que eles querem trabalhar no módulo específico. Eu já fiz o levantamento já dos módulos, já me mostraram no overview. Eu até vi no vídeo anterior, mostrei no vídeo anterior um cenário para a gente demonstrar. E aí a gente precisa entender lá o que ele que tem a demanda. Muito pessoal, às vezes você vai estar alocado ali em projeto, mas às vezes você pode atender N demandas, N módulos. Pode ter 10 equipes ali de 7 pessoas, certo? E aí você pode atuar, às vezes passando uma ilha, passando em outra, e ali também sendo alocado no específico. Às vezes, por exemplo, você pode estar um time um, um time 2, você sendo alocado no time um, time 2, ok? Eu vou trazer o cenário aqui de equipes também, porque eu quero aprofundar aqui no operacional, ok? Então, a gente iniciamos aqui a abertura da sprint, a gente vai iniciar duração 10 minutos, certo? Responsável pelo Manuel. Aqui eu fiz esses dados simulados. A gente vai apresentar uma visão sobre a sprint e os modos envolvidos, revisar o roteiro da reunião que a gente vai fazer, revisão da user stories, 20 minutos, a gente pode botar. Então a gente vai aplicar lá as funcionalidades, responder as dúvidas deles, fazer uma estimativa com os desenvolvedores, né? Vai estimar os itens e seleção da sprint ali, escolher as tarefas, capacidade da equipe e comprometimento final, validar o esforço e as entregas, ok? Claro, vamos criar aqui a simulação completa da Sprint Planning para o módulo de consumo do sistema da Embraer. Então, a gente vai ser um módulo do sistema da Embraer com 7 desenvolvedores. A gente vai simular aí. A ideia é sair da reunião, né, com objetivos claros e planejado essa reunião. Então, vamos fazer a meta da Sprint. Primeiro, eu vou reunir, né? Vou reunir aqui
pessoal, se eu vou fazer a sprint plan, eu vou aqui no meu Teams ou Slack, tem várias ferramentas, mas aqui vou criar uma reunião, você pode usar qualquer ferramenta aí, ou Meet, e aí eu vou criar aqui uma nova reunião, vou ver, tem que ver a disponibilidade legal aqui do Teams, que dá a disponibilidade de você, certo? Dá a possibilidade de você inserir os colaboradores, se a empresa está configurado, né? Aí você insere aqui, essa reunião aqui mais ou menos é quantas horas? 2 horas, né? Mas aqui eu vou estender. Vamos lá, eu vou marcar a reunião para segunda-feira, né? Dia 4. Vou começar às 8 logo, não, às 9 horas, que o pessoal gosta de... Esse horário eu vou colocar Sprint Plan. Aí eu vou inserir os nomes aqui, né? Simulado, vamos lá. A Luana, Rafaela, que é desenvolvedora, os desenvolvedores. Vou reunir também o PO, né? Vamos lá, o Rafael, o Felipe, o João, Daniel. E aí eu vou contatar os desenvolvedores aqui, certo? A localização no Teams, vou botar essa reunião e salvar e reunir aqui, ok? Então vamos lá. Vou botar só o endereço aqui. Lembrando que você tem que ter os endereços cadastrados, certo? Vou salvar aqui, reunião. Vou criar essa reunião, os e-mails já vai ser automático, sprint plan para todos, certo? Eu posso copiar pelo WhatsApp, se eu tenho os contatos do pessoal, igual pessoal, tem essa reunião aqui agendada. Enviar por e-mail, confirmar se todos confirmou também pelo invite lá, ok? Então confirmar, ok. Pronto, a reunião aqui vai estar já agendada lá para a próxima segunda-feira, eu botei de segunda-feira. Ok, agendado. Essa reunião. Reunir agora. Vou reunir o pessoal. Vou chamar o pessoal aqui na sala e o pessoal vai. Né, contato. E vou iniciar a reunião com o pessoal aqui. Ok, o pessoal já está na sala aqui, vamos lá se reunir, né? Olá pessoal, bom dia, né? A todos. Vamos se reunir aqui nessa reunião. Se reunir nessa reunião foi boa, né, pessoal? Desculpa, né, que eu estou simulando aqui como é que se fosse uma reunião para a gente ter esse aspecto do dia a dia. Objetivo nosso, pessoal, aqui, junto com o PO que está presente, todos aí, né? Seja bem-vindo no nosso Sprint Plan. E vamos iniciar essa Sprint Plan aqui com o objetivo de atingir os objetivos aí do PO. Ele está presente e eu sou o Manuel Neto, estou aqui com o objetivo de ajudar vocês aí a gente gerenciar essa sprint e também atingir as metas, ok? Os objetivos. E iniciando aqui, pessoal, eu vou passar a palavra para o PO e ele vai dar o nosso aval aí, o objetivo. Um bom dia, PO. Aí, seja bem-vindo. E gostaria que você explicasse para todos aí, por gentileza, os objetivos que a gente vai atingir, a Sprint Goal, né? Que esse é o nosso objetivo. Aí o PO, né, pessoal, vai lá falar e vai dizer as palavrinhas deles lá que ele vai mencionar. Essa é uma forma didática que eu falo, mas no dia a dia cada pessoa vai falar de uma forma, né? Você pode fazer seu roteiro de N formas.
A PO pode chegar e falar assim também. Bom dia, pessoal, a todos. Então, né? Então, eu estava conversando aqui com o pessoal do departamento. Nosso departamento lá de consumo está passando pelo momento de alguns projetos. O PO dizendo, né, pessoal? Um exemplo. E aí, nós estamos agora com a viabilidade de fazer agregar valor a determinado produto, porque esse produto, né, lá que a gente está trabalhando, está precisando de uma força e desempenho para entregar as tarefas. E eu, como PO, resolvi se comunicar com o Manuel aqui para a gente levantar essa sprint plan. Então, eu creio que o Manuel vai estar vendo aí com vocês mais algumas agendas, mas pode ser que a gente consiga nessa agenda aqui já ter uma direção, né, Manuel? E eu, como Manuel, sim, eu tenho uma direção aí. Espero a gente fazer aí com as técnicas que a gente tem do dia a dia, todos aí, tem todos os desenvolvedores aí com sua experiência, e daqui a pouco a gente vai ouvir cada um, né? Também, né, Pio, ali para dizer aqui. Aí Pio começa, né? Sim, sim, vamos ouvir cada um aqui falando sobre o determinada produto, né? Vocês, eu creio que lá inicialmente você já sabe os módulos, vocês estão com o objetivo aí de atingir o módulo do consumo e atingindo esse módulo do módulo do consumo, a gente tem um produto específico para a gente alinhar. Então vamos lá, eu vou dar sprint goal para vocês aqui. Aqui, pessoal, PO falando, viu? Então a abertura com PO, né, apresentando. Então, o objetivo que o Pio vai falar, né? O nosso objetivo da Sprint Plan é planejar com base na capacidade do time as prioridades definidas pelo produto ONI. Então, a duração aqui é até 2 horas. E aí, ele vai chegar e criar esse módulo aqui, né? Então, pessoal, esse nosso Sprint Goal do módulo consumo é o seguinte: criar com base funcional, né? Para gerenciamento de hidrômetro e exibição de consumo por setor, permitindo os operadores acompanhar o consumo em tempo real com dados simulados. Olha o seguinte, então nós estamos aqui, eu vou descrever aqui um pouco, o pior ainda está falando aqui, né, na reunião. Criar base funcional para o gerenciamento de hidrômetros. Eu estava analisando aqui com essa demanda aqui, o pessoal do departamento lá da engenharia, a gente precisa criar uma base funcional para gerenciar esses hidrômetros aqui. Então, eu gostaria que vocês, como já entendem o módulo de consumo, tentasse aí com o Scrum Mesh, levantar esses requisitos aí, né, ou a forma como você gerencia, essa exibição do módulo de consumo. Você já entende alguns módulos, o que vocês podem trazer de tarefas aí, ok? E na próxima reunião aí eu vou estar alinhando as prioridades, e essas prioridades aí a gente vai verificar, ok? Então, as prioridades eu vou estar alinhando depois com o Scrum Mesh aí, mais uma reunião para um sprint planning, pode ser pela tarde, Manuel? Sim, sim, tranquilo. Então, assim, a sprint goal é essa, e eu já criei, certo? Eu poderia trazer aqui toda destrinchada para vocês, mas eu criei esse sprint goal dessa forma e eu creio que o Manuel vai dar mais orientação. Eu creio que vocês, com entendimento dos sistemas, mexendo aí nos sistemas, vocês vão estar alinhando. Então, eu espero na próxima reunião aí com o Manuel já ter aí uma base aí das planes e à tarde aí a gente dá continuidade. Tá certo, Manuel? Aí eu, né? Ok, Pio. A gente vai verificar essa sprint goal aqui, né? Que requer um refinamento muito detalhado. E aqui a gente já pode ver, pessoal, o seguinte. Eu agradeço ao Pio aí, se caso ele quiser ficar na reunião, tá tranquilo aqui pela transparência da Scrum, né? Seguindo a transparência da Scrum. Claro que eu não vou falar isso, né, pessoal? Não, é da reunião. Eu estou dizendo aqui, debatendo no dia a dia. Mas é para vocês terem a noção. E a Sprint Goal, a gente vamos aqui fazer essa Sprint Goal do módulo consumo.
Então, pessoal, seja bem-vindo a todos aí novamente para a nossa reunião. E vamos aqui falar um pouco. Eu gostaria aí de cada um comentasse todos os desenvolvedores. Então, para a gente começar a revisar nossas histórias e fazer nossa estimativa, seleção do backlog e comprometo final aqui do nosso validação. Então, o que eu seguiria, pessoal? Eu, dependendo da energia da reunião, eu estou falando assim, mas pode trabalhar de N formas. Você não vai usar um roteiro, não use o roteiro para você fazer. Eu acho que você deve ser leve, flexível, seguir o roteiro aqui. Se o PO já falou, já decidiu, você deve já revisar as histórias com o dev, dar oportunidade aos devs, que não falou, agora é os devs, no momento dos devs. Então, Felipe, Luana, Rafaela, Bertana, Ciclana, você pode dizer aí, dependendo do nome, né? Vamos lá, a gente, cada um falar aí dessa expectativa dessa Sprint Goal, o que vocês têm noção. Você pode também, aqui, por nível de sonoridade, né? Nível ordem alfabética, aí cada um vai falando, certo? O legal, pessoal, seria utilizar aqui, vamos lá, eu tenho a ferramenta Gira, né? O Gira tem aqui várias formas de trabalhar. O Goal do Gira aqui, você consegue criar as metas. Então, eu preferia logo criar uma meta aqui do que da Sprint Goal e associar logo. Por exemplo, eu vou criar uma meta aqui, certo? Criar a meta dessa Sprint Goal. Aí agora nós estamos aqui com, por exemplo, já criando. Pode fazer na hora mesmo, pessoal. Isso, pessoal, vamos aqui criar nosso Sprint Goal. E vocês vão falando aí. Eu estou criando aqui, o Rafael falando, a Michele, todo mundo aí, desenvolvedor, Luana. Aí Michele vai falando, não, essa sprint eu acho que vai precisar de tal. Eu vou criar primeiro aqui a meta da nossa sprint, certo? Uma data aqui vou colocar para agosto. Vou colocar para dia, dia 8 de agosto. Esse aqui, pessoal, é o pior que faz isso, viu? Vocês devem saber. Eu crio a meta, e aí a gente vai aprender um pouco a gerenciar e configurar o Gira. Porque assim, o que eu quero dizer para vocês é que a gente não vai aprender aqui detalhe de como a gente faz o Gira, gerenciar controle de usuários, nada disso não. Vocês têm que entender que a metodologia de gerenciamento é de vocês. Eu só estou falando que você pode criar uma meta, se você quiser gerenciar a sua equipe. Estou criando a meta aqui da Sprint. Ah, mas tem que associar um usuário, tem que associar a meta para. Aí é o gerenciamento do Gira. Você tem que pelo menos fazer um ritual Scrum. E ali depois você vai no seu background, né? Quando não tiver reunido, você começa a configurar, ajustar algumas coisas. Aqui eu poderia associar minha meta ao meu projeto, tá ligado? Entendeu? O ON aqui, por exemplo, o meu ON, isso aqui é detalhe. Aí eu criei minha meta aqui, ó. Criar com base funcional de gerenciamento de drone. E aqui eu creio que todo mundo pode contribuir, cada desenvolvedores aqui, certo? Pode adicionar seguidores. Bota aqui em desenvolvimento, que nosso vídeo vai ficar longo. Eu só quero ter um roteiro aqui com vocês, certo? Em desenvolvimento. Então, esse não é o objetivo, porque às vezes tem vários projetos, o Azure DevOps, entre outros, eles gerenciam diferente. Eu não vejo muito fazer muita configuração, eu só vejo restrições de segurança de usuário, informação que o usuário pode ver, eu não vejo. Eu não gosto de ficar muito detalhe, porque isso toma tempo no Scrum. Aí depois você gerencia, certo? Aí que cria nossa meta da Sprint Goal, abaixo nisso aqui, ok. Aqui eu vou colocar equipes, os marcadores, a data início, né?
E aí isso aqui é configuração, isso vai demorar. Vamos lá, a parte aqui da reunião já foi, né, da meta a gente foi criada, todo mundo tá, essas informações você vai compartilhar com a equipe, vai estar a equipe iniciando. Aqui é outro projeto que eu estou fazendo. E agora aqui deixa o nosso estudo de caso, o nosso roteiro, né? E com base nisso, vamos criar aqui o nosso revisão da User Stories. Revisão das User Stories, vamos lá, equipe, né? Cada um vai dar seu nome ali, vamos lá, revisar o User Stories. Então estamos aqui, vamos criar nosso no Gira. No Gira, pessoal, você pode criar projetos, certo? E associar. Eu sugiro o seguinte: criar um projeto, né? Aqui tem um Gira, cada tema do Gira aqui você vai especificar um produto, a goals, né, para metas, né? Vai abrir aqui a página do Gira Goals. E aí para ter outros produtos. O Gira aqui você vai gerenciar o Gira, tem um projeto que eu apliquei num projeto de fábrica. Aí você vai criar o projeto, né? Você pode criar em projeto. Se você está no módulo gerenciando um módulo específico, eu crio um projeto para um módulo específico, eu acho melhor. Então, vou gerenciar minha equipe aqui. Essa forma aqui, você pode compartilhar também, configurar, ok? Eu vou selecionar o projeto pela equipe. Eu vou aqui, projeto, módulo. Estou trabalhando com módulo de consumo aqui, não é isso? Módulo de consumo. Poderia fazer isso se eu tivesse dado o nome do projeto relacionado ao consumo. O nome do projeto, vamos botar aqui módulo de consumo. Chave aqui. Vamos criar esse projeto aqui, pessoal. Então, esse projeto a gente está realizando a configuração de vocês. Daqui a pouco vocês vão receber as configurações e-mail para confirmar, certo? A gente vai convidar aqui tudinho. E eu vou pular aqui essas etapas, que isso aqui é gerenciamento de configuração do Gira. Eu só quero que vocês tenham um roteiro de tudo como a gente gerenciar o Scrum, ok? E aí, no meu treinamento oficial lá de fábrica Scrum, aí requer também compliance, requer um bocado de funcionalidade para gerenciar, certo? Então, assim, aqui eu estou configurando, eu já apliquei esses projetos. Por exemplo, se eu tenho uma equipe ali de desenvolvimento, eu não quero, sou terceiro, né? Eu não quero ter dependência de todos os ecossistemas, porque demora muito, da empresa lá. Você assina um contrato de LGPD, contrato, e você vai restringir essas informações, depois de excluir, quando você tiver, e aí fazer seus itens, entendeu? Uma coisa que para você gerenciar, vamos lá. Para eu fazer aqui meu sprint plan, né, meu planejamento, pouco e tudo, tem várias ferramentas que podem ser utilizadas aqui. Deixa eu colocar um aqui novo. Por exemplo, tem Miro, certo? O Miro, tem o Miro, tem um... O Miro é legal, pessoal, porque vocês podem... a ferramenta Miro, eu posso compartilhar. Esse momento aqui é um momento de interação que eu posso compartilhar a tela para as pessoas fazer dar seus parâmetros, né? O desenvolvedor ali vai e quer falar uma coisa, eu coloco um card específico, certo? Eu prefiro fazer o seguinte, já vim aqui com backlog, não demoro muito não, essas ferramentas é legal para você se comunicar com a equipe e tal, mas eu prefiro já ir como eu vou para os desenvolvedores, eu prefiro fazer já aqui os desenvolvedores falando, e aí vai, certo? E a gente levantando as duas histórias. Então vamos lá, pessoal, levantar nosso backlog, já criei o nosso page goal aqui. Aí você vai dar a ferramenta de interação, por isso eu digo, o Scrum tem um roteiro aqui, aí você vai ter que ver as ferramentas que você vai utilizar, né? Eu prefiro seguir, tem gente que não utiliza muitas ferramentas, cara, não precisa, isso aí vai do controle da empresa.
Então você vai ter que montar uma ferramenta, sim, um plano, porque quanto mais ferramentas, mais vai consumir sua equipe ali, aprender a ferramenta, mexer. O importante é ele aprender o Scrum. A organização vai ser do Scrum Mesh ali e o time ficando bem claro. Aí vamos lá. Agora eu prefiro para o meu time aqui, vamos. Já tem o meu projeto pronto. Vamos criar nosso backlog, nossas stories, né, pessoal? Cadê nossa nosso roteiro aqui? Nós estamos aqui, deixa eu fechar esse Teams aqui. Ele está lento. E aí o pessoal pegou e levantou a estimativa aqui. Estamos aqui, na verdade, primeiro vamos selecionar a nossa backlog, né? Então, para as histórias planejadas, cada um deu aqui, vamos lá. Aí a gente conseguiu, aí conversando, né? Foi criando aqui uma backlog aqui para o backlog. O Felipe, a Luana falou assim, ó, precisamos fazer para esse goal aí, essa sprint goal, essa plane, temos que ter ali um cadastro de hidrômetros, certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui cadastro de hidrômetro. Aqui no meu backlog eu já posso criar mesmo. Tudo aqui no meu backlog. Depois eu vou associando os épicos, entendeu, pessoal? Eu vou falar mais sobre o épicos e os stories, tudo isso. Ok? Aqui é uma tarefa. Mas na verdade é para a gente criar a nossa use stories. Stories. Então vamos fazer um diálogo aqui só para a gente ter uma ideia. Vamos lá. Eu preciso ter minha meta clara, já tive. Sprint Goal, né? Criei aqui minha meta. Já configurei o projeto aqui, né? Para a gente estar associando toda a equipe. Todo mundo vai estar alinhado a esse módulo Sprint. Vai estar esse módulo associado aos projetos. Tudo que vai fazer vai ser nesse módulo, né, do projeto. O Gira tem essas configurações. Aí outras plataformas também tem. Se você tiver outro módulo, cria outro projeto, aí já outra ilha de time para trabalhar. Essa é a forma que eu manejo. Aí depois a gente vai ter que ter os backlogs selecionados, né? Compromisso com o time, o roteiro detalhado das falas reais de gestão. Vamos lá. Aqui imagina o cenário que foi assim, na reunião, certo? Que o João, aí eu coloquei aqui um diálogo, que o Dev falou o seguinte, ó, a maioria votar 5 pontos. A Joana, né? Visualizar o consumo do setor de abastecimento. Isso aqui é a estimativa que a gente vai dar. Mas vamos selecionar agora nosso backlog aqui primeiro, certo? Então, esse nosso backlog, a gente vai criar nossa use stories para depois estimar. Primeiro a gente tem que criar aqui. Aí vamos lá nas histórias. Cadastro de hidrômetro. Criei. Certo? Nós temos que visualizar para o setor por consumo. Relatórios. Vai ter que ter relatório de consumo diário quinzenal. Temos que ter exibição da marca de modelo do front-end, né? Então aqui, ó. Marca modelo do front-end. Tratamento de dados inconsistentes. Então a gente selecionou aqui 5 use stories. Então, pessoal, cadastro de hidrômetro, eu creio que vai mexer com o quê? Vai mexer com a API, né? Vai mexer com uma coisa. Visualização de consumo por setor, certo? Relatório de consumo diário quinzenal, para a gente atingir a nossa meta. Ó, criar a base funcional para gerenciamento de hidrômetros. Se a gente vai gerenciar o hidrômetro, né, pessoal? A gente precisa o quê, Luana, Michele? Ah, precisa cadastro de hidrômetro, ok. Cadastro de hidrômetro, né? Então a gente vai precisar cadastrar o hidrômetro. Visualização do consumo por setor. Então, porque se a gente precisa realizar o gerenciamento e a exibição do consumo,
Então, eu tenho que ter a visualização do consumo por setor. Ok, aí a gente já tem essa API pronta, a gente consegue otimizar. Tá bom, vamos destrinchar e refinar aqui melhor para a tarefa, mas é legal, né? Permitir os operadores acompanhar o consumo. E se a gente vai permitir, a gente vai ter que fazer um relatório. A gente vai ter que fazer um relatório, né? Tem que fazer um relatório. E para a gente operadores acompanhar o consumo em tempo real com dados simulados. Então, tratamento dos dados inconsistentes. Então, a gente vai ter que, tudo isso a gente consegue atingir nossa meta da sprint. Sprint Goal, pessoal. Ah, sim, a gente consegue. Mas aqui a gente tem que refinar. A gente vai ter que refinar, que é um stories. Lembrando que é um stories, tá vendo? Mas aqui você, o Scrum Master e o PO, conforme nossa programa, já vai ter uma ideia, é legal, é isso, do que você vai atingir. Aqui você vai refinando depois com os desenvolvedores, aí requer mais tempo, associando aos épocos, associando a tarefa, certo? Aqui é a nossa Use Stories, ok? Então, a gente já consegue já estimar tudo isso. Criamos aqui nossa Use Stories, ok? E aí vamos gerenciar agora a nossa tomada, porque a gente precisa, né? Revisor dar os stories, explicou o pessoal todas as stories que tem que ser feitas, né? 20 minutos ali. Estimar com o plano EPO, que é o melhor. Tem várias outras estimativas que eu expliquei, ok? Mas eu prefiro utilizar, vamos lá, a tarefa aqui e o que o pessoal pode estimar. Vamos lá. Com base em Plan Poker, a gente vai demorar um pouco mais para fazer essa estimativa. Então, eu prefiro o vídeo, vai ficar bem longo. Mas aqui, imagine o seguinte, que o Story Point, cadastro de hidrômetro, o pessoal escolheu 5. Então, a prioridade vai ser alta. Ok? Visualização de consumo por setor. Story Point 8, prioridade alta. Lembrando que visualização de consumo por setor, Story Point 8 requer aqui mais, né? O pessoal falou do equipe de desenvolvimento, que requer mais um tratamento relacionado ao dado, né? Que visualiza o consumo, então o consumo da API, base de dados, né? Todo o fluxo. Relatório de consumo diário. A gente já tem ali um modelo com arquitetura pronta, é só consumir esses dados. Story Point 5, média ali. Exibição da marca do modelo logação, Story Point 3, média. Tratamento de consistência de dados, consistência. Então, a gente já tem aqui uma noção do nosso cadastro de nomes. Então, eu posso seguir, atribuir para alguém, né? Mas ainda vou refinar esse backlog, o que eu poderia fazer aqui. Vou adicionar a data limite aqui dessa entrega, com base na sprint. Então, é dia 28, minha meta aqui é para meta pai. De coisa, eu vou colocar uma data fictícia aqui. Eu vou colocar um print de hoje, né? Uma semana, né? Não, vou colocar de uma semana da sprint. Data limite. Visualizar consumo. Como eu vou dividir essas tarefas, eu faria a mesma coisa. Lembrando, pessoal, que a data aqui, esse é um acordo bem detalhado. Estou fazendo aqui a visualização, só você ter a ideia. Que a gente vai destrinchar aqui várias tarefas. Stories, editar.
Visualizar consumo, eu posso botar aqui a data final também. Posso escolher a forma de abrir, que eu estou abrindo ao lado aqui, mas vamos lá. Poderia abrir. Relatório de consumo, a data limite aqui também. Exibição. Data limite, eu vou botar. Lembrando que a data limite, né, não é de acordo com a sprint. Aqui é minha data limite desse para entregar esse é os stories. Lembrando que a data limite aqui que você fez a prioridade, Stories Point, vamos lá, e fez a Stories Point. Eu vou fazer com o PO aqui uma reunião para ele priorizar, porque eu estou conversando agora com os devs para ele priorizar todos os cadastros de drone, visualizar consumo, e eles estão dando seus valores. Deu esses stories, porque a gente está aprofundando aqui, pessoal, na Sprint Plan. E aí eu coloquei uma data limite aqui, por exemplo, eu não preciso colocar de acordo ao guide, né? Uma semana aqui da Sprint, certo? Dia 4. Eu tenho que colocar, que eu vou conversar com o PO, mas eu estou conversando primeiro a estimativa dos devs. Ele está me dizendo, aqui vai ser até dia 8, ok? A estimativa deles, porque a gente está fazendo Sprint Plan. E eles estão dando aqui a Plan Po, que é a estimativa deles. Conforme ele fala o Stories Points aqui, ele diz Stories Points, eu estou me baseando aqui no meu cronograma. Então eu venho aqui e adiciono a data. Não vou adicionar aqui até dia 8 para a gente, tá certo? Ok. Essa data aqui vai ser refinada, vai ser melhorada, ok? Então, isso que você deve ter noção. Porque isso depois eu vou passar uma reunião com o PO, alinhar ali as prioridades e vou colocar também, chamar o time dev também. Uma reunião com uma hora com o PO, às vezes você pode colocar, né? Você tem um dia aí para fazer alguma estratégia. Mas lembrando que aqui essa estratégia aqui não é definida ainda, é uma sprint plan. Eu não prefiro fazer aqueles mapas. Como eu falo, você pode utilizar o Miro, pode utilizar outro, pode. Mas eu acho que envolve muito questão de tempo. É isso aí, que já atrapalhou muito minhas atividades. Então eu vou logo aqui colocando já as tarefas. Por quê? Porque isso, quando eu ficar parado, pessoal, eu não vou precisar cadastrar novamente. Já estou cadastrando aqui e o pessoal está vendo, é transparência do Scrum, ok? E eles estão vendo as datas, ele já está definindo comigo, todo mundo junto. Isso vai dar total confiança do time. Isso que é legal. E você já vê a estratégia do dev. Ah, não, o Felipe falou que, pô, essa data aí eu não consigo não, né? Eu falei, mas eu vou colocar essa data aqui e vou alinhar. Aí vai ser estratégia, entendeu? Então isso é importante. Então definimos aqui já os stories, né? Todos os stories. E aí, agora nós já temos um backlog aqui do módulo de consumo. Legal para começar a desenvolver, né? E aí, qual estratégia você faria? Já conversou aqui a estratégia que você faria para poder, depois que exibir, né? Vamos seguir nosso roteiro. O que eu faria depois a estimativa com o Plan POC, né? Scrum Mesh. Seleção do Sprint Backlog. Devs mais PO. Escolhe tarefas conforme a capacidade da equipe. E complemento final a todos, né? Vai dar o esforço total da entrega da time. Do time. Vamos lá. Aqui, na verdade, a estimativa e as prioridades. Então, vamos só ver uma coisa aqui. Algumas ações que eu coloquei também, né? Ações do Scrum Mesh durante a plana. Garantir que todos participem, inclusive remotamente. Cuidar do tempo, avisando sobre as viradas da etapa. Facilitar a estimativa, bloqueando discussões longas. Registrar decisões. É tudo que a gente está fazendo aqui. Não tem saída, né? Registrar decisões do sistema de controle e verificar a capacidade da sprint real dos devs. E se não der tempo terminar pela manhã, a sugestão é dividir as duas sessões, manhã, né, e à tarde para validar os compromissos da Sprint Goal. Vocês viram que ficou mais vago aqui a questão de datas, né? É isso que eu falei, você vai ter que ir conversando, alinhando, X data aqui, senão o vídeo vai ficar longo, pessoal.
mas você não vai sair desse quadro, você vai estimando aqui, abrindo melhor o painel, mostrando, certo? Eu até abri o painel aqui de forma para ter uma visualização. Aqui é meu layout de visualização compacto. Se eu configuro isso aqui, hum, hum. Então, vamos dar continuidade. Já temos aqui nossa levantada, nossos stories. Vamos. Imagina aqui que eu estou compartilhando a tela. Eu posso estar compartilhando a tela com o pessoal aqui, certo? E todo mundo vendo a minha tela ali específica. Agora, outras perguntas. Pode existir mais de um sprint goal? Ah, legal, né? Vai que o PO chega para você, a sinais alternativos chega e fala assim: ah, tem outro sprint goal? Pode ter outro sprint goal? Pode, só que aí você tem que fazer outra reunião. Porém, vamos lá aqui que a guide fala, né? Sprint goal múltiplo é desconectado. No momento da reunião não deve ter dos sprint goal, não vai dar certo. Então não é recomendado, pois fragmenta o foco, dificulta o acompanhamento e compromete o alinhamento do time. Imagine, você tem duas metas aqui para alcançar, né? Criar base funcional, aí você vai criar os stories, como é que você vai, dois times, você vai gerenciar aqui. Eu estou com todo o time na sala. E aí começar a gerenciar a Sprint Goal X, a Sprint Goal Y. Não vai dar certo. Vai embaralhar aqui o nosso backlog, depois gerenciamento de tarefas, refinamento, que a gente vai passar no próximo vídeo. Então não vai dar certo, ok? Então não é melhor a gente não fazer isso. Então a gente já fez aqui, ó. Nós fizemos abertura da sprint, né? Revisão dos stories, estimativa, a gente já estimou aqui, que eu mostrei o quadro a vocês, né? A estimativa mais ou menos, ok? Seleção da sprint, seleção do sprint, backlog, selecionamos aqui. Então, isso aqui já dá uma noção, pessoal. Tá vendo que não demorou aqui neste caso? Porque você, como Mesh ou Tech PO, você tem que otimizar logo, ter uma linha, uma noção. Você tem aí para trabalhar com você, para você ter uma ideia e começar ali dos desenvolvedores só debater um pouco. Porque isso aqui depois, ó, eu vou fazer o seguinte, nos próximos vídeos nós vamos destrinchar as outras novas tarefas, por exemplo, onde a gente vai refinar mais um split planning. Vou falar, ó, pessoal, a próxima tarde a gente vai refinar aqui, certo? Se reunir, vou reunir com os desenvolvedores aqui para refinar esse backlog. Os stories eu vou passar, o PO já passou para a gente. Depois eu vou reunir com o PO a só, ok? Isso é legal. E para que a gente alinhe relacionado a isso a datas específicas, porque às vezes os desenvolvedores, eu vou pedir para os desenvolvedores agora refinar o backlog. E aí eles vai ter um tempo ali e à tarde reúne de novo para ver se a gente vai detalhar daqui. E aí eu vou começar a detalhar as tarefas aqui, ó, criar. E aí tem o bug, né, gerenciamento de tipos aqui, vamos lá. Tem vários tipos de atividade que vai fazer. O nosso de história é a história do usuário que vai precisar. Então, criamos aqui. Cadê? Deixa eu ter o norte aqui para mostrar para vocês uma coisa. Lembrando, pessoal, que isso aqui
Aí você me pergunta, mas os stories não está escrito correto. Ó, aqui nós estamos trabalhando já a sprint backlog. Os stories da sprint backlog. Pra você não confundir, viu? Porque tem os stories do produto, que é mais difícil, é mais diferente. Nós estamos trabalhando aqui com a área de desenvolvimento, ok? Não confunda aqui, ó. Vocês podem, mas tá errado aqui. Não, tá errado não. E outra, não precisa, o objetivo do Scrum é otimizar, ficar vendo detalhes. Às vezes, se você não entendeu, vamos melhorar aqui o nosso cadastro, ok? Ou nosso descrição. Outra coisa, né? Limitar painel de consumo do setor simulado. Isso aqui eu já falei. Todos esses são os componentes do objetivo maior. Então, uma coisa que a gente pode, que eu estava falando. Eu saí desse assunto, né? Desculpa aí. Pode existir mais de uma sprint goal? Não. Sprint goal com parte, sim. Aí você pode ter submetas técnicas ou funcionais para ajudar ali a sprint goal. Então, por exemplo, a sprint goal oficial, né? Implementar o painel de consumo por setor de dados simulados e interface de usuários para operadores. É uma sub sprint goal que a gente vai determinar para ter uma visualização melhor e fazer pesquisa ali mais, desenvolvedores, a gente debater. Então, o subjetivo interno, a gente vai criar um endpoint de leitura agregada por setor, exibir dados em tempo real na interface, validar a estrutura de drones cadastrados. Então, no momento ali, a gente tem que ter essa noção para começar a validar com os PO, certo? Então, não pode existir na mesma, na hora que você está estimando ali, criando os stories, né? E ali você vai detalhando. Certo? No próximo vídeo a gente vai refinar mais. Aqui tem vários tipos de tickets para você. Tem histórias, tem as tasks, aqui ó, tem os épicos. Eu vou falar no próximos vídeos sobre isso, mas a gente fez aqui somente a user story do nosso backlog. Tá certo? Isso aqui é a configuração dos stories. No módulo consumo logo, nosso quadro aqui. Então, não fique pensando, mas não fez o ego, não fez nada. Isso aí é configuração, aí você ficar em stand-by, porque você vai se reunir. Reunião, você tem que ter pouco tempo. Você tem que ir logo para os objetivos logo da reunião. Ok? Porque aí agora eu vou chegar o quê? Eu vou pegar no meu backlog, eu vou fazer um épico, associar, eu vou me excluir quando eu estou parado na tarefa ali, e depois compartilhar com meus usuários aqui associados, e você vai ter o painel especializado, mas a gente está fazendo primeiro na Sprint Plan, certo? Os desenvolvedores vão ficar parados agora, é o cenário alternativo que eu falei. Não, eles vão refinar isso aqui. Eu vou associar aqui para cada usuário. Se essa tarefa aqui que a gente for refinar mais para frente, tiver 3 ou 4 usuários, aí eu vou ter que associar duas tarefas, cadastro de dono para juntar ali uma equipe de 7 e dividir, né? Para o pessoal. Então, vou atribuir aqui para uma pessoa específica, ok? Então, no próximo vídeo a gente vai mais detalhar agora, mas a gente já conseguiu, a gente vai detalhar um pouco mais aqui o nosso, para a gente começar a nossa sprint, a organizar, refinar o backlog e marcar outra reunião da sprint plan. Então, pessoal, estamos aqui na sprint plan, aprofundando na sprint plan, esse é o objetivo. Ficou um pouco longo, porque a gente vai aprofundar como eu falei agora, cada cerimônia Scrum, certo? Cada jornada de trabalho do Scrum. Então, a gente vai aprofundar na sprint plan, na day, na retrospectiva view, para a gente ver mais detalhes até a gente atingir o produto, certo? Então, no nosso próximo vídeo a gente vai melhorando, porque a gente vai fazer todo o ciclo aqui para a gente começar em andamento, né, agregar valor e vendo ali o nosso trabalho, ok? Até a próxima, pessoal.